Meritíssimos e meritíssimas, está começando mais um Toga Voadora especial de American Horror Story. E bom, vocês escolheram a personagem de hoje lá no meu Instagram e eu confesso que eu fiquei muito feliz quando vocês escolheram a Queenie, porque é uma personagem pela qual eu tenho um carinho muito grande, da qual eu queria falar aqui já há algum tempo. Principalmente porque os poderes dela sempre me fascinaram na série. Então, antes de mais nada, já deixa eu curtir aqui nesse vídeo, se inscreve no canal se você ainda não é inscrito, por favor, né? E vem comigo tentar entender os poderes da nossa querida boneca voodoo humana, né? Bom, a Queenie é a primeira personagem a ser interpretada na série pela Gabourey Sidibe. E uma curiosidade interessante sobre ela é que ela foi a primeira personagem da série a aparecer em 3 temporadas, tendo aparecido em Coven, em Hotel e em Apocalypse. Outros personagens também já apareceram em 3 temporadas na série, como foi o caso da Bibi Dean Howard, que apareceu em Murder House, Hotel e Apocalypse. Mas a Queenie foi a primeira a fazer essa façanha antes de qualquer um. Muita gente tem dúvidas e me manda algumas perguntas, vez ou outra, lá no Instagram em relação a Queenie, perguntando se o fato dela ter poderes de boneca voodoo faz dela uma feiticeira do voodoo ou ela é de fato descendente das bruxas de Salem. Bom, para entender essas perguntas é preciso que a gente entenda um pouquinho da linhagem da Queenie. Lá na temporada Coven é revelado pra gente que a Queenie é uma descendente da bruxa Tituba, uma bruxa que realmente existiu na história, inclusive. A Tituba viveu em Salem na época da caça às bruxas e dizem que ela foi uma das responsáveis pelo início de todo o massacre que ocorreu na região. A figura dela é bem conhecida nos Estados Unidos com o título de Bruxa Negra de Salem. Isso porque ela ganhou destaque na época, já que era uma das únicas negras no meio de tantas mulheres brancas acusadas de bruxaria. Ela é inclusive uma personagem de uma peça famosa do Arthur Miller, onde ela aparece como uma bruxa africana. Acontece que, por mais que ela não fosse branca, a Tituba não era africana, nem mesmo descendente de africanos, ela era indígena. Alguns historiadores indicam ainda que ela seria uma indígena vinda da América do Sul, na região onde hoje fica a Venezuela, e que ela foi vendida como escrava. Quando ela chegou em Salem como escrava, a Tituba tinha na memória as lembranças das suas origens e da sua terra natal. O conhecimento multicultural dela já ia ser suficiente para levantar suspeitas, mas a cor da pele dela foi o maior sinal para a população do pacto que ela supostamente tinha com o mal, aos olhos daquela sociedade puritana. Ela foi presa, acusada de enfeitiçar as 2 filhas do sacerdote de Salem, e junto com ela foram presas 2 mulheres chamadas Sarah Osborne e Sarah Good. De acordo com os historiadores, o que aconteceu foi o seguinte: quando a mulher escravizada percebeu que ela ia ser morta, acusada de bruxaria, ela entendeu que ficar negando que ela era uma bruxa só ia fazer ela ser morta mais rápido, porque era o que acontecia. Então, ela decidiu inventar uma confissão e criou da cabeça dela toda uma história super criativa sobre os segredos escondidos ali em Salem. Ela contou que Satã tinha espalhado a sua maldade em forma de várias pequenas criaturas por toda Salem, em cães negros, gatos vermelhos, pássaros amarelos, né? Não sei por que essas cores, mas enfim. E principalmente também na forma de um homem alto grisalho que tinha vindo lá de Boston e que ordenou que ela assinasse o livro do diabo. Ela também confessou que ela beliscava as garotas de várias casas do vilarejo durante a noite e que ela voava durante a noite em vassouras junto com as 2 mulheres que tinham sido presas junto com ela, a Sarah Osborne e a Sarah Good. Ou seja, a Tituba percebeu que ia ser menos arriscado ela confessar um pacto sobrenatural com o demônio do que negar as acusações, porque os puritanos detestavam mentirosos. Mas eles não recusariam um bom pedido de clemência, porque assim, a pessoa religiosa, ela gosta de mostrar que ela tem o perdão, né? Ela gosta de ter as suas boas ações. Então assim, se ela tivesse falado a verdade, ela tinha morrido. Como ela mentiu, inventou que tinha Satã ali em Salem, a religião falou, tá perdoada, minha filha, é isso aí.
Então, as duas Sarahs que tinham sido presas junto com ela, elas negaram tudo até o fim e elas foram mortas e enforcadas. A Tituba, que confessou e pediu clemência, ela foi poupada. Mas ainda assim, ela foi presa. Só que toda a história que ela criou foi o suficiente para que a sociedade achasse que realmente tinha bruxas espalhadas por Salem e saísse por aí caçando mais mulheres. Ou seja, a Tituba foi esperta porque ela queria sobreviver, coitada. Mas o resto das mulheres que foi queimada na fogueira deve ter ficado assim também, né? Ô filha da mãe, olha o que você fez com a gente. Mas também, né? A Tituba foi absolvida por falta de provas em 9 de maio de 1693. Passaram-se 15 meses então e ela ficou definhando lá na prisão de Boston, porque o dono dela não quis pagar a fiança. E em abril de 1693, ela foi vendida para um desconhecido e depois disso ela desapareceu dos registros históricos. Ninguém jamais soube para onde ela foi. Embora muitas pessoas acreditem então que ela só era uma escrava muito esperta que conseguiu se safar da forca e depois fugir nessa época, algumas lendas de Salem dizem que na verdade a Tituba era mesmo uma bruxa que traiu o seu próprio coven e que tudo aquilo que ela confessou era mesmo verdade, numa tentativa de entregar as irmãs para que ela pudesse escapar. De acordo com essas lendas, a Tituba tinha mesmo feito um pacto com o diabo e por isso ela tinha certos dons e habilidades nunca vistos em nenhuma outra bruxa, chegando alguns destes dons a ser um tanto bizarros. Bizarros como o que, por exemplo? Como ser uma boneca voodoo humana. Bom, independente de qual das duas histórias é a verdadeira, a questão é que American Horror Story, lá na sua mitologia, escolheu essa segunda versão. E ali no universo da série, a Tituba não só era mesmo uma bruxa, como também teve uma filha depois que fugiu, o que deu origem a uma linhagem de bruxas de Salem que não eram brancas. E é dessa linhagem que surge a Queenie. É por isso que, embora ela seja a única garota negra no meio daquele monte de garota branca, ela não faz parte do clã voodoo da Marie Laveau. Sim, ela é de fato descendente das bruxas de Salem. Ainda assim, todo esse background da Queenie resultou nela o quê? Um desejo, uma necessidade que ela tem ali de querer se encaixar num grupo de iguais. Ali na história, ela foi uma menina que cresceu sem família, passando pelo sistema de adoção e indo de casa em casa até que ela começou a trabalhar nos empregos que encontrava por aí para se sustentar por conta própria. Antes dela ir para a academia da Miss Robachox, a Queenie trabalhava num restaurante fast food de frango frito, onde um dos clientes um dia ofendeu ela e em troca ela usou seus poderes de boneca voodoo para enfiar o próprio braço no óleo, né, e assim queimar o braço do cara que merecia de fato. Mesmo que ninguém conseguisse provar lá na época o que foi que aconteceu, a Queenie foi demitida desse emprego. E foi assim que a Cordelia ficou sabendo dela, indo até o seu encontro e levando ela para a escola junto com as outras bruxas mais jovens. Lá então a Queenie aprendeu mais sobre si mesma, descobrindo sobre a sua descendência da Tituba, de onde vinha o seu dom especial de boneca voodoo. E aí ela descobriu uma coisa que muitos fãs da série às vezes se confundem. Gente, o que está acontecendo com essa criança? É a Tituba pegando ela. Dorme, neném, que a Tituba vem pegar. Que horror, imagina! Né? Tem uma criança gritando no fundo, gente. Calma aí, algo está acontecendo. A Queenie finalmente entendeu então que dentre os poderes das bruxas de Salem, os dons são habilidades diferentes das 7 maravilhas. As 7 maravilhas são habilidades que podem vir no sangue de qualquer bruxa e que despertam em conjunto no caso onde uma bruxa é designada a ser a suprema. Já os dons são habilidades mais raras que as bruxas herdam normalmente da família ou de alguma condição específica, como por exemplo uma maldição. Então, a habilidade de corpo voodoo da Queenie é um dom e não tem relação nenhuma com as 7 maravilhas, tá bom, gente? A Queenie toma mais consciência dos seus poderes, então, e aqui é explicado na série que ela consegue infligir ferimentos a si mesma, né, direcionando esses ferimentos para outras pessoas. E, a princípio, funciona assim mesmo. Ela tem que se auto-infligir o ferimento para que ele tenha esse efeito voodoo. Mas sim, a gente já vai falar sobre algumas vezes em que isso ocorre de forma diferente na série. Vamos falar disso daqui a pouco. Ao decorrer dos episódios de Coven, muita coisa acontece com a Queenie. Depois de sofrer alguns insultos racistas da ressuscitada Madame Delphine Lalaurie, a Fiona força a Megera a servir como escrava pessoal da Queenie.
Elas são então atacadas pelo Bastien, que é aquele minotauro sinistro da Marie Laveau, e a Queen tenta seduzir o minotauro sexualmente, numa cena bem bizarra que eu coloco numa coleção de cenas de American Horror Story chamada Fetiches do Ryan Murphy, porque é a única explicação, não entendo por que essas cenas existem na série. Mas enfim, depois que ela se oferece pra ele, isso resulta nela sendo brutalmente atacada pelo monstro e quase perdendo a vida. Aí enfim a Fiona salva ela e por isso a Queen fica meio que devendo essa pra Suprema. Então assim, é por isso que em vários momentos durante a terceira temporada a Queen ajuda a Fiona. Muita gente não gostava da Queen por causa disso, mas assim gente, tem explicação, é porque a Fiona salvou a vida dela. Com o passar do tempo ali, a Queen chega até a desenvolver uma amizade com a Lalaurie, a sua nova escrava, né? Só que logo ela é convencida pela Marie Laveau de que o lugar da Queen, dela mesma, não é ali com as bruxas de Salem, e sim com as bruxas do voodoo. E quando a Queen fica sabendo das torturas horríveis, odiondas, que a Delphine infligia aos seus escravos, ela não hesita em não só se juntar ao clã da Marie Laveau, mas também entregar a Madame Lalaurie para ela. Então, nessa leva de episódios aí acontece de tudo. A Delphine literalmente perde a cabeça e a Queen fica durante algum tempo dando umas aulas sobre racismo e história do povo afro-americano para a cabeça da Delphine. E é principalmente nesses episódios aqui que a personagem da Queen tem uma mensagem muito forte ali com ela na série, sabe? Toda essa sequência de cenas dela enquanto garota negra que acredita que aquela branca racista ali pode mudar, todas as cenas em que ela fica ali, mesmo sabendo de tudo que a Delphine fez, ensinando ela, tentando convencer ela de que ela tá errada, sabe? A cena em que ela força a Delphine a assistir o clipe lá de Oh Freedom é uma cena que me arrepiou na época e ainda me arrepia até hoje. Só que logo depois de botar essa música pra Delphine, o salão da Marie Laveau é atacado pelo Hank, o caçador de bruxas, e a Queen leva um tiro no intestino de uma bala de prata abençoada. O Hank consegue matar várias das bruxas, mas antes que ele mate a Marie Laveau, a Queen consegue dar um tiro no próprio céu da boca, direcionando o tiro pro Hank usando a sua magia. Então, como a Queen sobreviveu a esse ataque da bala de prata abençoada, que deveria ter matado qualquer bruxa, a Cordelia começa a suspeitar de que a Queen possa ser a nova Suprema prestes a surgir. Ou seja, se você já assistiu aos vídeos que eu tenho sobre as outras bruxas aqui no canal, ou se você lembra bem da temporada Coven, você vai ver que praticamente todas as jovens do Coven em algum momento foram ditas que alguém acreditava que elas seriam a nova Suprema. E na verdade todas elas só estavam apresentando grandes poderes porque elas estavam meio que absorvendo parte do grande poder que estava emanando de quem? Da Cordelia, que é a Suprema verdadeira. Isso inclusive impede a gente de saber ao certo quais das 7 maravilhas a Queen possui, já que algumas das habilidades que ela apresenta ao longo da temporada, como ressuscitar a Misty Day, por exemplo, parecem ter sido meio que emprestadas dos poderes da Cordelia que estavam em ascensão. De acordo com o teste das 7 maravilhas do final da temporada, a Queen domina a telecinese, o concílio, o descensum, a transmutação e a adivinhação. Ou seja, ainda assim ela é poderosa, né? Porque ela domina 5 das 7 maravilhas, então assim, tá bom o placar. Depois que a Cordelia se torna Suprema, a Queen assume uma função muito importante. Ela se torna membro do Conselho das Bruxas ao lado da Zoe. E assim como a Zoe, ela também se torna uma das professoras da Academia da Miss Robichaux. Lá em 2016, na 5ª temporada Hotel, a Cordelia tinha encantado um ticket da Queen para ela participar e ganhar um prêmio num programa norte-americano famoso que se chama The Price is Right. A Queen então viaja para Los Angeles, onde ela se hospeda no Hotel Cortez, e lá ela é atacada pela vampira Ramona. E aqui nesse ataque nós temos uma das cenas que mais confunde os fãs em relação aos poderes da Queen, porque aqui quando a vampira ataca ela, é mostrado que cada ferimento que a vampira fazia na Queen era direcionado para a própria vampira, e isso vai um pouco assim de encontro com o que é explicado lá em Coven, de que o poder voodoo dela só funciona quando ela se
auto-inflige os ferimentos, né? Então existe gente que tenta achar uma explicação para essa cena aqui. Tem gente que diz que isso acontece nessa cena porque aqui nessa época os poderes da Queen já estavam mais avançados. Essa poderia ser uma explicação? Poderia, mas assim, pode ser que isso seja também simplesmente um furo de roteiro, porque se esqueceram desse detalhe da terceira temporada, muito provável, porque a gente sabe que furo de roteiro tem na série ali aos montes. A questão é que nem mesmo os poderes da coitada da Queen são suficientes para salvar ela, porque ela é morta pelo James Smart, que era um espírito ali do hotel e que enquanto fantasma não poderia sofrer dano físico algum. Por isso, ele era imune aos seus poderes voodoo. Ali no Hotel Cortez, a Queen fica presa por anos então enquanto fantasma, jogando cartas com o James Smart em cenas que são incríveis entre ela e o Evan Peters, né? Até a 8ª temporada da série, onde é mostrado pra gente que a Cordelia tentou tirar ela dali, mas sem muito sucesso, já que o Hotel Cortez, assim como a Murder House, era uma espécie de portal maligno pro inferno. Mas aí a temporada prossegue então, né? Vocês já sabem, o Michael lá, o anticristo, consegue trazer a Queen de volta à vida só pra provar o poder dele pros bruxos. E a Queen, coitada, nem tem chance de fazer muita coisa na temporada, porque depois passa alguns episódios e o próprio Michael dá um jeito de matar ela de novo, fazendo a Miriam Mead robô atirar nela e em todas as bruxas da academia. Felizmente aqui, a viagem no tempo da Mallory, da qual eu sempre reclamo nesses vídeos, tem um propósito feliz, porque, aleluia, ao voltar no tempo, a Mallory dá um jeito de ir até a Queen lá em 2015 e impedir ela de ir para Los Angeles e ficar no Hotel Cortez. E assim, ela salva a vida da Queen, apesar de que isso geraria acontecimentos interessantes, né, no desenrolar da temporada Hotel, mas isso já foi assunto de outro vídeo. Lá no meu vídeo explicando a cronologia da temporada inteira, na parte 2, eu já falei melhor sobre as consequências da Mallory ter salvado a Queen, então vá lá, dá uma olhadinha. Para esse vídeo aqui, o que importa é que a Queen está viva e pleníssima lá na academia, educando jovens bruxas ao lado da Zoe. Bom pessoal, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado desse especial aqui sobre a Queen, porque eu acho ela uma das personagens mais originais da série e eu espero que a gente tenha mais trabalhos da atriz em uma temporada futura. Não esquece então de deixar o seu curtir, deixar um comentário fofo aqui nos comentários, né? E curtir também os outros vídeos sobre American Horror Story e terror que nós temos aqui no canal. Um beijão e tchau!